Olá pessoal, vamos falar de retificação de tipo de fontes convencionais e os tipos de retificação. Temos o modelo mais simples, que é o tipo meia onda. O diagrama mostra a retificação de meia onda. Temos um modelo, pessoal, de fonte aqui de alimentação com transformador, tipo fonte convencional, usada em circuitos antigos como rádio, até mesmo TV, das mais antigas, primeiras transistorizadas ou mistas. Ela ainda fazia uso desse tipo de fonte de alimentação com um filtro na saída. Aqui nós temos o modelo básico com apenas carga. Então a gente vai estudar apenas o valor de tensões na saída sem filtro. Para esse modelo nós temos 45%. Para esse modelo, que é o modelo de meia onda, gente, a tensão de saída no retificador é igual a 45% da tensão eficaz. Ou seja, se o valor de tensão nesse ponto, esses dois pontos, é 12 volts AC, nós temos o valor medido com relação a esse ponto de 45% do valor da tensão eficaz, ou seja, esse valor aplicado ao valor de saída de projeto do tráfego. Seria um exemplo, por exemplo, se esse transformador fosse 12 volts, por exemplo. Então, para a gente saber os valores de tensões na saída para esse tipo de fonte, que é um valor menos da metade, a gente vai aplicar 45% ao valor eficaz, que é o valor de projeto de tensão de saída do secundário da fonte. Então temos fazer essa multiplicação 12 vezes 0,45, que é igual a 5,4. Esse é o valor de tensão na saída do diodo sem filtro, apenas os pulsos, a tensão pulsante nesse ponto é igual a 5,4 volts. Esse é o valor de tensão na saída dos diodos. Temos a tensão pulsante e a tensão mostrada no vídeo anterior. A frequência para esse tipo de fonte é igual a 60 Hz, porque temos apenas a retificação de meio ciclo. Dos 60 ciclos com relação à frequência por segundo 60 Hz, temos apenas a retificação de meio ciclo e ciclo positivo na saída desse diodo, que vai equivaler a 60 Hz por segundo. Então, na situação da fonte de onda completa, a equação deve ser também 12 vezes 0,45. Um exemplo para a onda completa. Vou fazer um exemplo no desenho. Esse é o modelo de fonte de onda completa. Como vocês estão vendo, a derivação central tem o nome de center tape. Tá? Esse center tape só corrigir aqui o desenho. O center tape é um ponto neutro do tráfego, onde vai fazer 0 volt. Então, para esse tipo de fonte, pessoal, nós temos uma frequência de 120 Hz, como já foi estudado anteriormente. Os pulsos de saída são retificados pelos dois diodos. O ciclo nesse ponto e o mesmo ciclo nesse ponto, ele aparece invertido. Quando esse aqui está bloqueado no mesmo tempo do ciclo, esse aqui está retificando um pulso positivo. E assim, quando esse bloqueia, esse aqui retifica o outro pulso invertido positivo. E temos a saída de dois pulsos durante um ciclo na saída desse tipo de fonte, que se chama onda completa em função dos pulsos C sem intervalos. Então,
Para os valores de tensões de saída deve ser aplicado esse mesmo tipo de multiplicação para saber o valor. O que vai mudar para a tensão de pico quando esse tipo de fonte ele é filtrado com um capacitor na saída, a situação muda com relação à fonte de meia onda. Então, esse é o valor também considerado para esse tipo de fonte. E temos também o tipo de retificação em ponte. Em ponte, temos a mesma frequência de 120 Hz para esse modelo. Esse modelo é 120 Hz. Temos um exemplo de frequência aqui na saída das fontes, meia onda. Do caso anterior, 60 Hz na saída, 60 pulsos, com intervalo de um pulso para o outro. Em onda completa, 120 Hz, sem intervalos de um pulso para o outro. Cada pulso positivo no final de cada pulso já se inicia um outro pulso, e assim totalizando 120 Hz para esse tipo de fonte. O em ponte também 120 Hz na saída. Então esses são os três tipos de retificação. Para meia onda deve-se aplicar essa equação aqui para saber o valor de tensão de saída para a onda completa também. E em ponte, vou dar um exemplo de ponte, retificação em ponte, tensão na saída dos diodos. Bem, pessoal, temos o modelo aqui, esse modelo em ponte. Estou passando o exemplo a ponte de diodos. Aqui é o tipo moldado em silício. Internamente ele tem esse tipo diodos nessa configuração, retificando os pulsos de 120 Hz, tanto os positivos quanto os negativos, formando um valor de tensão de 90% na saída. Esse é a retificação mais aceita, oferece uma melhor qualidade tanto que as fontes chaveadas na atualidade usa retificação em ponte. Esse, quando não por ponte de diodos, são diodos ligados nessa configuração no circuito impresso. A maioria, a retificação em ponte é uma das mais usadas na atualidade, até mesmo nas fontes de TV, para uma boa qualidade oferecendo melhor qualidade dos filtros, esse tipo de retificação. Então, para o valor na saída desse tipo de fonte sem o filtro, apenas nesse tipo aqui é igual a 90%, o que vai dar esse valor de 12, dando um exemplo de 12 volts vezes 0,9 é igual a 10,8 volts, seria, no caso, para uma fonte de 10,8 volts sem filtro. Teríamos então esse valor de tensão na saída. A saída também tem a mesma frequência, 120 Hz aqui, como mostra. E a configuração interna, como a ponte é fabricada, essa parte moldada internamente tem esses 4 diodos internos. Essa parte serve para como resfriamento também para os diodos internamente. Então, esse é o valor para ponte. Temos também a retificação trifásica, a gente vai falar. Também é um tipo mais eficiente, mais usado mais na indústria, já que não sendo possível para equipamentos eletrônicos, mas
né, numa situação industrial, corrente contínua, trifásica, também máquina de solda, é possível você ter esse tipo de retificação. Vamos fazer o diagrama de uma fonte com retificação trifásica. Então, pessoal, temos no diagrama um tipo de retificação. Pode não parecer, mas esse é um tipo de retificação trifásica de meia onda. É um tipo característico, meia onda, mas muito eficiente. Para a gente poder entender esse tipo de retificação, observe que temos as fases RST e o neutro. A gente vai traçar um gráfico aqui para poder a gente dar um exemplo para esse tipo de retificação e uma retificação mais eficiente, comparando para os modelos anteriores. Esse tipo de tensão é um valor X acima de 1. Vamos dar um exemplo, traçando o gráfico. Bem, pessoal, para a gente poder entender melhor essa retificação aqui, a gente vai analisar o gráfico aqui. Temos um exemplo da fase R como A, fase S como B e a fase T como C. Nesse ponto aqui, o ponto máximo da tensão para os três exemplos, temos a tensão de pico, é o valor máximo. E nesse valor, nessa linha abaixo, temos a tensão eficaz, que é a tensão com capacidade de realizar trabalho. Observe aonde essa linha se cruza. Digamos que a fase R, ela começa a subir, vai subindo, passa do valor eficaz, chega ao valor máximo. Quando ela começa a descer, antes dela chegar ao valor eficaz novamente, a fase B ela já passou do seu valor eficaz e já sobe para o valor de pico. E quando ela começa a descer, antes de chegar ao valor eficaz novamente, a fase T já ultrapassou o valor eficaz. E assim, esse processo é um processo contínuo, de forma que você não tem um intervalo entre as fases. E por não ter um intervalo entre as fases, digamos que um ciclo ele não para poder começar um outro ciclo antes de chegar ao valor eficaz, ele já ultrapassa, está sempre acima do valor eficaz. Isso, temos uma melhor qualidade de tensão aqui nessa ida, que seria mais ou menos assim. Seria essa forma de onda de pulso, sempre acima do valor eficaz, sempre acima. De um ciclo para outro, não há intervalo. Antes que um ciclo termine, o outro já se reinicia sempre acima do valor eficaz, como eu falei aqui, nunca abaixo. Isso, temos uma qualidade de tensão maior na saída e uma qualidade, além de tensão também da retificação, com um valor quase pulsante, mais um valor quase contínuo, tensão contínua, quase retificada em função desses pulso, praticamente sem intervalo, apenas uma breve atenuação e já se reinicia o ciclo. Então, se a gente fosse ver a forma de onda, ela seria mais ou menos uma leve curva nos picos aqui. Seria mais ou menos assim. Essa é a nossa forma de onda na saída, pessoal, para uma retificação trifásica. Mesmo sendo uma retificação trifásica de meia onda, você vai ter uma forma de onda sem intervalo, sempre acima do valor eficaz.
E para esse tipo de retificação nós temos valor de tensão diferente. Vamos imaginar 220 volts trifásico aqui na entrada, no ânodo dos diodos. 220 volts trifásico, a fórmula para calcular a tensão de saída é essa. Então, pessoal, uma retificação de meia onda trifásica, em função desse exemplo do gráfico, nós temos a fórmula essa, a tensão de linha vezes 1,17. Um valor acima, 17% acima dos valores de tensão de linha. Então seria o valor de linha de retificação. Nesse caso aqui, triodo, é um triodo, digamos assim, porque numa retificação de um alternador você vai encontrar um triodo. A retificação foi feita por triodo, e em outros casos também, como máquina de solda, por retificação por triodo, por 3 diodos, com exemplo de retificação desse tipo, temos a eficiência muito maior em função desses valores aqui da fórmula, o que vai dar para esse caso, no caso 220 volts, a gente vai ter uma tensão de X de saída de 220 volts vezes 1,17, que é igual a 257,4 volts. Então, pessoal, esse é o valor de uma retificação trifásica com 3 diodos. Observe o valor de tensão na saída com relação à tensão de entrada. Mais quase 40 volts de diferença. Imagine se sendo pulsante praticamente, temos valor acima de 1, 17% a mais. Imagine se você fizer uma filtragem aqui, você vai ter um valor bem superior em função da armazenagem do capacitor. Se for o caso de uma retificação com filtro. Retificação e filtro. Temos outro exemplo de retificação também. A gente vai passar a seguir, que é a retificação em ponte de diodos trifásica. Vamos fazer o diagrama. Bem, pessoal, temos aqui um tipo de retificação trifásica em ponte. Na verdade, esse é um tipo de retificação trifásica em onda completa, por trabalhar com 6 diodos. No caso anterior, a gente temos a retificação de meia onda trifásica. Esse é o modelo tipo em onda completa. O tipo, a forma de onda estudada é a mesma, sempre. O valor eficaz, esse valor X medida com multímetro, e o valor de pico máximo. Estamos estudando aqui o tipo de retificação e os cálculos de tensão para a DC retificada apenas sem filtro. No próximo vídeo a gente vai ter esse exemplo com filtro. A gente vê que vai mudar também o valor da tensão. Então o exemplo do gráfico é o mesmo. Para esse caso aqui é retificação em ponte, e nesse caso aqui nós temos um acréscimo, além de termos uma qualidade de tensão por esse tipo, aproveitada os dois ciclos, ou seja, os ciclos são totalmente aproveitados nesse caso de onda completa. E por isso a gente tem um acréscimo de tensão maior. Nesse caso aqui, a fórmula da tensão de linha é diferente. A fórmula é essa. Então, pessoal, para esse tipo de retificação trifásica em ponte,
ou onda completa é igual a tensão de linha vezes 35%, o que vai dar, para esse caso aqui, imaginamos uma tensão de 220 volts. Vamos simular uma tensão de 380, nesse caso aqui, 380 volts, e a gente vai aplicar esse valor. No caso da retificação, a gente vai ter um valor X de saída, tensão de linha, vezes 35%, que vai dar 380 volts vezes 1,35. 513 volts, certo? Diferença de 513 menos 380 é igual a 133 volts a mais com esse tipo de retificação, certo? Então, pessoal, usando a fórmula, a gente vai ter 380 vezes 1,355 igual a 513 volts DC. Pulsante para os casos do início, meia onda, onda completa com tomada central, ponte, nos casos trifásico de meia onda com 3 diodos, no caso de um triodo, e nesse caso aqui uma ponte para retificação trifásica. Você vê a vantagem que você consegue com a retificação. A gente não falou de filtro, a gente vai falando de filtro para esses mesmos tipos de retificação no próximo vídeo. Então é isso aí, gente. Se vocês gostaram do assunto, estamos falando de comandos elétricos ainda, mas de uma forma bem completa, passando conhecimento. Se você gostou, acompanhe os nossos vídeos e vamos evoluir no conhecimento. É isso aí. Até o próximo vídeo. Dá um joinha aí e assine o canal para incentivar. Falou, um abraço, tchau.